A passagem que analisaremos remonta ao ano 722 a.C., quando o rei assírio, Sargão II, filho de Salmanaser V, sitia e conquista a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte também conhecido por Israel. Depois de conquistar esse reino, o rei assírio realiza, segundo a narrativa, uma deportação em massa da população local. Em seguida, o rei assírio traz povos de outras terras também conquistadas para ocupar o lugar dos habitantes de Samaria. Como naquela época, os povos concebiam que as guerras eram provocadas pela vontade dos deuses, o narrador judeu, preso a essa concepção ou tradição primitiva, diz que o rei assírio conquistou Israel por causa dos pecados dos israelitas. Mas se você ler as inscrições assírias, babilônicas, egípcias da época, verá que todos eles dizem a mesma coisa, quando eram derrotados por outros povos. A prova mais robusta e de fácil acesso, sobre essa questão, pode ser constatada, quando lemos a pedra moabita ou estela do rei Mesa de Moabe. Nessa importante inscrição em pedra, o rei moabita afirma que por muitos anos, ele e seu povo permaneceu como tributário ou escravos do povo de Israel porque seu deus Camós estava triste ou aborrecido com os pecados de seu povo e por esta razão, ele os entregou na mão do rei de Israel. Porém, o rei moabita obteve favor de Camós, e então se rebelou contra o rei de Israel e derrotou o Deus Jeová, levando inclusive os utensílios da casa de Jeová. Mas voltemos nossa atenção para a narrativa do livro de 2 Reis 17, que retrata a conquista de Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviará mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Depois, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, no lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e moraram nas suas cidades. Quando começaram a morar ali, não temiam a Jeová. Por isso, Jeová enviou contra eles leões, que mataram alguns deles. O rei da Síria foi informado, e as nações que o Senhor levou para o exílio e estabeleceu nas cidades de Samaria não sabem como adorar o Deus do país. Por isso, ele está enviando contra eles leões, que os estão matando, visto que ninguém sabe como adorar o Deus do país. Em vista disso, o rei da Síria ordenou: façam com que um dos sacerdotes que vocês levaram de lá para o exílio volte a fim de morar lá e lhes ensinar como adorar o Deus do país. Assim, um dos sacerdotes que eles tinham levado de Samaria para o exílio voltou a morar em Betel, e ele começou a lhes ensinar como deviam temer a Jeová. 2 Reis 17,24 a 28. O narrador imprime ao texto concepções primitivas da época. Na antiguidade, se acreditava que os deuses exerciam jurisdição sobre o território em que ele e seu povo morava. Vejam o que diz o Comentários Bíblicos do Antigo Testamento, John Walton, pg 465. A maioria dos povos da antiguidade acreditava que os deuses tinham jurisdição sobre áreas geográficas específicas. Assim, Jeová tinha controle sobre a Samaria, portanto deveria ser adorado por seus habitantes. Entretanto, os novos moradores haviam levado seus deuses, e de acordo com o pensamento politeísta antigo, sempre havia espaço para mais um Deus. Se um Deus demonstrasse poder, seria perigoso não reconhecê-lo ou deixar de reverenciá-lo. Isso significa que os deuses do Egito não têm domínio ou exercem poder sobre o território em que mora o povo assírio, e os deuses assírios, por sua vez, não exercem controle sobre o território egípcio. É mais ou menos como ocorre hoje com os juízes, governadores, presidentes e prefeitos. Essas autoridades exercem poder dentro do limite territorial da nação a qual eles pertencem. Quando em Israel chovia, os israelitas diziam que foi Jeová que mandou chuva. Já quando chovia em terras egípcias, os moradores locais afirmavam que quem mandara aquela chuva foi algum deus egípcio. Nenhum judeu iria dizer que a chuva foi mandada por um deus estrangeiro, nenhum egípcio, por seu turno, diria que a chuva fora mandada por um deus israelita ou estrangeiro.
Um israelita em terras egípcias, babilônicas ou assírias por certo diria que foram esses deuses que teriam trazido chuva, já um egípcio, babilônio ou assírio em terras israelitas, diriam que foram os deuses israelitas que teriam mandado chuva. O mito de Noemi contém a mesma ideia primitiva de jurisdição divina. A família da israelita Noemi foge de uma fome que Jeová havia mandado para a terra de Judá. Como os deuses não têm jurisdição plena em outras terras, essa família israelita foge para a terra de Moabe, onde Jeová não teria como mandar seca. Depois de 10 anos, Noemi, segundo conto, ouve dizer que Jeová voltou a mandar chuva para Israel. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E, indo elas caminhando, para voltarem para a terra de Judá Rute 6,7. Há mais outro exemplo dessa natureza na Bíblia, agora no livro do profeta Jonas. Como Deus Jeová determina que Jonas vá pregar uma mensagem de arrependimento aos ninivitas, então para fugir da presença de Jeová, Jonas resolve pegar um barco para Tarsis. No mito de Jonas, na verdade, o escritor judeu parece querer desfazer essa crença de que Jeová seria uma divindade que estaria restrita ao território de Israel. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas 1,1-3. Na mente da personagem era possível fugir da presença da divindade Jeová, desde que saísse dos limites territoriais, onde a divindade exercia a jurisdição. Na mentalidade dos povos antigos, os deuses não abandonavam suas terras, eles ficavam presos a elas. Ainda que se dissesse que os deuses ouviam as orações de seus servos onde quer que eles estivessem, esses deuses não seguiam ou iam morar em terras estrangeiras, quando seu povo era conquistado. Os deuses estavam presos a seus territórios, eles eram locais. Por isso que no texto acima, o narrador diz que Jeová começou a atacar os povos estrangeiros que haviam sido deportados para Israel pelo rei assírio. O Deus Jeová, no mito que lemos, começou a enviar leões e feras contra os estrangeiros deportados para Israel, porque não sabiam como adorá-lo. Foi preciso, segundo a ideia mitológica impressa ao texto, que um sacerdote de Israel fosse deportado de volta para ensinar àqueles estrangeiros as maneiras de Jeová. Em mitologias primitivas, e a judaica faz parte delas, os deuses tinham domínio sobre as feras do campo, então quando eles queriam impor sua vontade, se dizia nos mitos, que os deuses enviam feras selvagens contra os homens. As armas dos deuses contra os homens eram, em guerra, peste, fome e animais selvagens.